E desde o ano passado, o mês de março, ganhou um dia para se pensar sobre a síndrome de Down, que é uma alteração genética. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe o médico neurologista Kelson Almeida. E você pode participar enviando sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, é o 981019594. Já está aqui comigo o tablet, né, aguardando a sua ligação. Doutor Kelson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Piauí. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Kelson. Nós acompanhamos uma reportagem interessante, né, onde mostra essa questão do estímulo, do trabalho com essas crianças. Estimular desde cedo essas crianças é uma boa saída para que elas vivam, progridam, evoluam para uma vida quase que normal? Certamente. Desde cedo que nós chamamos de estimulação precoce, é necessário tanto para que elas tenham um ganho motor, comece a sentar mais rápido, comece a caminhar mais rápido, ganho de linguagem, aprender a falar as palavras, e nessa idade, já na fase de adolescência e adulta, terem atividades próximas à vida diária de uma pessoa praticamente normal. Esse é o objetivo desses grupos de estimulação. São algumas terapias que devem começar o quanto antes? Sim, quanto mais cedo devem sim começar essas terapias. E nessa idade adulta, por exemplo, alguns grupos de habilidades de vida adulta, como por exemplo, aprender a trocar dinheiro, a passar troco, aprender a realizar alguma atividade de vida diária, como confeccionar esses artesanatos manuais, podem realmente ajudar ao aumento e ao desenvolvimento da criança na comunidade. Doutor Kelson, quais são as principais características de uma pessoa que tem a síndrome de Down? As características são determinadas geneticamente, como foi colocado, é uma trissomia do cromossomo 21, na maioria das vezes herdada pela mãe, né? E que o paciente apresenta algumas características na face, como uma prega no epicanto do olho, a palma da mão tem uma listra só, o paciente vai ter também anormalidades cardíacas, pode apresentar defeitos no septo interatrial, por isso a criança precisa de cirurgia, e também obesidade, sobrepeso, várias características que sindromicamente fazem com que o médico classifique já desde o nascimento aquela criança como portadora de síndrome de Down, apesar de que é necessária a confirmação pelo cariótipo. A síndrome de Down, doutor Kelson, pode ser identificada ainda no período pré-natal? Pode sim. Quais são os exames que identificam? Pode sim. Exame com retirada de líquor do cordão umbilical, de líquido do cordão umbilical de sangue, pode identificar a trissomia, com a realização do cariótipo desse líquido do cordão umbilical. Um diagnóstico pré-natal pode ser realizado. Tem outro ponto também, uma característica muito deles que a gente observa, é que normalmente eles são muito mais carinhosos, né? Certamente. Esses pacientes com síndrome de Down, eles têm uma habilidade especial de cativar as pessoas. Eles são muito calmos e têm uma capacidade de interação bem maior do que outros pacientes com outras deficiências intelectuais, como, por exemplo, pacientes com autismo. Mas pode acontecer da comorbidade, ou seja, da coexistência de síndrome de Down e transtorno do espectro autista, por exemplo. Daí, então, o paciente fica um pouco mais com dificuldade de interagir. Mas, de forma geral, são pacientes facilmente, muito dóceis, de fácil interação e de fácil capacidade de desenvolver habilidades, que é o que nós observamos na reportagem. Hoje, quais são os principais desafios da saúde pública no país e trazendo para a realidade do nosso estado com relação ao tratamento, ao acompanhamento dessas crianças, dessas pessoas, doutor Kelson? Eu acho que hoje já houve uma evolução, principalmente em Teresina, de forma até que nós recebemos de outros estados mães que vêm morar aqui por esse motivo. A gente tem várias instituições, como por exemplo o CI, como por exemplo a Ana Cordeiro, como por exemplo a PAI, a APADA, que recebem esses pacientes para realizar um tratamento multidisciplinar, ou seja, um tratamento com fonoterapia, fonoaudióloga, com terapia ocupacional, com fisioterapia, com médico neurologista ou neuropediatra, dependendo da faixa etária. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar. Em Teresina existe um serviço que está se estruturando para dar esse apoio a essas mães, como foi mostrado na reportagem. Se só um dos parceiros tiver a síndrome, a possibilidade de nascer, né, um bebê com síndrome é de 50%? Na verdade, o risco maior é quando a mãe tem uma idade maior. À medida que a mãe e o pai aumentam de idade para a concepção daquele feto, o risco é aumentado da trissomia do cromossomo 21. Esse é o fator de risco mais identificado. Doutor Kelson, vamos à pergunta dos telespectadores. A Cláudia do Acarapé, ela pergunta, qual é a possibilidade de nascer um filho com síndrome de Down, tendo o primeiro já nascido?
O segundo, então a possibilidade do segundo E filho, o segundo né? filho ter também, Ter né? também. A gente chama isso de risco de recorrência. É aproximadamente de 20%, mas isso não é fator determinante. O fator de risco maior, o fator de risco independente é realmente a idade dos pais. Então, provavelmente essa mãe também deve ter uma idade elevada. Por isso que o risco é maior. Não porque o primeiro filho já nasceu com Down. Sim, o José Maria, ele é do Santa Isabel, do bairro Santa Isabel, ele quer saber, casal, ambos com Down, geram novos Down necessariamente? Não necessariamente. Isso acontece na hora da divisão, da meiose, lá, o espermatozoide se encontra com o óvulo e vai formar o feto, mas não necessariamente já, né, o paciente nasce com síndrome de Down. Como os pais devem lidar com o preconceito, doutor Kelso? Eu acho que mostrando como essas crianças são, que são muito amorosas, que ela tem capacidade, né? Então a primeira coisa é a conscientização da escola regular, a conscientização dos outros pais, que são crianças que têm capacidade de desenvolver habilidades. Então eu acho que é isso, é mostrar realmente para a sociedade que são crianças e adultos jovens que têm a capacidade de evoluir e adquirir habilidades. Tem um telespectador perguntando aqui qual é a idade que o senhor considera elevada. O senhor falou a idade elevada? Acima de 35 anos para as mães, né? E com o passar da idade, o risco aumenta. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cada 800 nascimentos, um paciente pode nascer com síndrome de Down se a mãe tem acima de 35 anos. E quando a idade vai aumentando, esse valor vai diminuindo. Perfeitamente. Doutor Kelso, muito obrigado pela presença do senhor no Bom Dia Piauí de hoje, trazendo esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia, doutor.